E a deputada federal Silvia Cristina está conosco aqui, conectada direta de Brasília. Está no seu gabinete, deputada. Bem-vinda, boa tarde, é uma satisfação recebê-la aqui. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer estar falando com você mais uma vez. Gratidão. Estou direto aqui do gabinete, já estamos em sessão. A ordem do dia já foi dada há pouco mais de meia hora. Então, está todo mundo antenado. Hoje é um dia bastante movimentado aqui em Brasília. Deputada, já que foi dada essa ordem do dia e iniciou então o processo há alguns minutos, eu vou começar abordando esse assunto, mas eu quero ir muito saber como está o andamento da grande obra que deve ser inaugurada nos próximos dias na cidade de Ji-Paraná. Falando em Ji-Paraná, alô minha querida Ji-Paraná, boa tarde a vocês. Estamos com a TV Meridional com transmissão em HD e nesse momento transmitindo o programa Rondônia Urgente também na cidade de Ji-Paraná. Deve acontecer nos próximos dias. A deputada tem novidades e informações importantes para falar sobre esse assunto, mas antes de falar sobre Ji-Paraná e esse grande empreendimento que é para combater cada vez mais o câncer, vamos falar sobre esse momento importante que a Câmara dos Deputados enfrenta hoje. Estamos no início da votação do segundo turno da PEC, dos precatórios. Essa PEC é muito importante, deputada, porque pelo que consta, entre os caminhos que precisam ser traçados para a concretização do Auxílio Brasil, que é uma proposta do governo federal, em aumentar um pouco mais ainda a renda das pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, essa PEC ela seria primordial que fosse aprovada, Passou apertada no primeiro turno. Eu queria saber qual a expectativa da senhora para essa votação que acaba de iniciar aí. Deve ser aprovada hoje, não? Como é que está vendo isso aí nos bastidores? Sim, ela está na pauta, Adilson. Hoje está movimentado por causa disso e existe algumas divergências, O partido a qual pertenço no primeiro turno foi favorável e agora conversa com os deputados para que sejam contra. E eu sou da seguinte ideia, e eu sempre preservei isso. Antes de você tomar uma decisão, nós devemos pensar, para que possamos não nos arrepender. Então, eu fui favorável à primeira votação, ao primeiro turno, especialmente pela questão do social. Eu trabalho muito do social e sei o que o auxílio representa, especialmente nesse período que nós estamos vivendo. Com relação aos professores, a parte da educação, foi feito um acordo, especialmente para os precatórios, para poder dinamizar esse pagamento, Seriam feitos 40%, 30% e 30%. Então, foi um acordo que foi aceito, inclusive, pela federação. Então, foi algo acordado para que ninguém ficasse insatisfeito. E também pela questão que essa PEC também facilita a dívida previdenciária nos municípios. E aí, sobra dinheiro nos municípios para que se possa fazer investimento em outras áreas. Então, são três questões primordiais, mas especialmente da gente ter palavra e cumprir com aquilo que está nos nossos ideais, Então, hoje a PEC será votada, e em nenhum momento penso em voltar atrás de uma decisão que foi tomada na semana passada. A deputada Silvia Cristina votou favorável e para aquelas pessoas que não estão acompanhando, a bancada de Rondônia, salvo erro engano, e a deputada pode me ajudar aqui se eu estiver errado, dentre os 8 deputados, apenas 2 foram contrários. O deputado Léo Moraes e o deputado Mauro Nazif votaram não para a PEC dos precatórios. Pelo menos foi o que eu pude observar e a gente, se tiver algum erro, eu corrijo ao longo do programa. Deputada, com relação a... Foi isso mesmo, Adilson. Isso. Foi isso mesmo. E assim, a gente tem observado, deputada, só para concluir essa situação... Respeito, A gente respeita, a gente não consegue unanimidade, então cada um tem as suas defesas, Então a gente só tem que votar com o coração e vendo realmente que ele é melhor. E penso que para Rondônia é extremamente importante, como para a parte do Brasil. Deputada, pelo que eu tenho observado e acompanhado, pelo menos parcialmente, o desenvolvimento dessa PEC, ela é o que costumamos chamar de mal necessário. Ela não é o ideal, mas é ruim com ela, pior sem ela. É mais ou menos isso que a gente tem observado, deputada? É algo que precisa acontecer pela grande maioria, pelo bem principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Você falou tudo. Eu penso que não precisa nem de complemento, E no momento que nós estamos vivendo, você não pode deixar de lado, especialmente as pessoas menos favorecidas. Então, é dessa maneira que nós estamos postulando o nosso voto favorável, especialmente
pensando naquelas pessoas que a pandemia, né, fez com que perdessem os trabalhos, que estão na extrema miséria, e a gente tem que estar aqui trabalhando pelas que precisam. Então, você realmente disse tudo, Adilson. Deputada, entre as agendas que são necessárias, porque a gente está vivendo um momento, eu gosto muito de usar esse termo pós-pandêmico, graças a Deus, muitos avanços positivos estão acontecendo, a vacinação vem avançando, as flexibilizações que acontecem no país são pautadas justamente nos índices baixos de contágio, de óbitos, ou seja, se Deus quiser, essa pandemia hei de realmente ficar na página virando agora. Agora é importante que o Congresso se debruce entre as agendas para o desenvolvimento, para que a gente reestabeleça a confiança de investidores. O país precisa desta segurança. A senhora está otimista com relação ao posicionamento do Congresso? As pautas que são necessárias de serem avançadas devem começar a acontecer nesses próximos momentos? Ah, com certeza, né? Foram praticamente aí 8 meses específico, onde nós votamos matérias importantes com relação à pandemia. Então, nós ficamos aí quase um ano, né? Um pouco mais com relação a essas pautas, mas agora algumas voltadas para que a economia volte a funcionar, para que o desenvolvimento ele realmente aconteça. Então, eu penso que a partir de agora nós vamos ter muitas matérias decisivas, inclusive para a economia, que é o que nós queremos, em várias áreas. Então, existem muitas matérias importantes que elas estarão em votação e até o final do ano, né? O presidente Lira falava com ele há poucos instantes, nós vamos dar uma acelerada boa aqui, né? Nós começamos ontem, em plena segunda-feira, a trabalho, isso não é comum, então de segunda a quinta aqui em Brasília, e as sessões, inclusive presenciais, para que cada um possa estar bem perto e sabendo de tudo do que está votando aqui em Brasília. Deputada, a senhora acredita que a votação da PEC dos precatórios deve começar até que horas? Olha, a PEC dos precatórios, ela começa daqui a pouquinho, inclusive já está em andamento, mas depois tem os destaques, né? São mais de 10 destaques, então hoje vai varar a noite. Nós já estamos em sessão, a sessão já está acontecendo, parei um pouquinho para te atender, e até a noite a gente vota tudo. Vota o mérito e vota também os destaques. A senhora acredita que essa movimentação que acontece no Supremo pode interferir de alguma forma e esse segundo turno pode ser interrompido, até porque o Supremo está votando lá justamente uma parte que envolve essa questão da PEC dos precatórios, que são as emendas secretas. Uma situação bem complicada. Mas a senhora acredita que isso possa ter algum tipo de interferência no desenvolvimento dessa ordem do dia hoje aí na Câmara? Pode sim, mas falando de minha parte, né, eu estou votando por convicção, né? Nada do que está sendo levantado aí, graças a Deus, tem a ver com a nossa postura aqui nessa casa, né? Mas a expectativa, sim, né? O bom é que cada um realmente vote com a sua consciência naquilo que é melhor realmente para o seu estado e para o Brasil de uma maneira geral. Muito bem. Deputada, a senhora me dá só um minutinho, porque eu quero entrar naquele assunto que é tão importante quanto essa votação hoje aí em Brasília, que é justamente esse aprimoramento no investimento que vem sendo feito em Ji-Paraná, na área da saúde, no combate ao câncer, e que a deputada Silvia Cristina tem uma participação decisiva para que isso fosse consolidado e deve ser nos próximos momentos. Agradecendo mais uma vez a deputada Silvia Cristina, deputada federal pela cidade de Ji-Paraná, pelo estado de Rondônia, mas tem o seu reduto eleitoral ali em Ji-Paraná. Deputada, nós temos aí a grata satisfação de saber, até porque a senhora recentemente esteve reunida com o Henrique Prata, que é da Fundação Pio XII, né, que administra o Hospital do Câncer no país inteiro, e parece que já tem uma data definida para a inauguração do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Rondônia, que será na cidade de Ji-Paraná. Eu queria que a senhora falasse para nós como é que está isso. É isso mesmo. E quando você fala com essa energia, me dá uma sensação de dever cumprido, porque, Adilson, antes mesmo de me tornar vereadora, eu tive câncer em 2006 e sei muito bem o que é um diagnóstico precoce na vida das pessoas. É a certeza de vida plena e de cura. Então, desde 2006 é que eu sei e que a gente luta
para que algo acontecesse. Então, ter tido a oportunidade de estar na Câmara Federal, de ter emendas que pudessem transformar a vida das pessoas e salvar tantas delas, nos dá a gratidão. Então, nós já temos uma data marcada, dia 3 de dezembro, às 16 horas, com a presença do Henrique Prata, de várias autoridades, inclusive aqui de Brasília. Nós estaremos inaugurando o primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico. São 5 especialidades iniciais, diagnósticos de mama, colo uterino, próstata, pele, cânceres de boca. Vamos fazer pequenas cirurgias para as biópsias. Hoje, infelizmente, as biópsias estão represadas, demora às vezes meses ou anos, infelizmente. Nós vamos também oferecer ressonância e tomografia. Quem está no interior do estado tem que vir a Porto Velho para fazer exames tão importantes. Então, nós vamos também fazer, os equipamentos já chegaram, já estão sendo instalados, e nós teremos a responsabilidade de inaugurar uma obra grande, de 3.500 metros quadrados, funcionando, porque hoje a comunidade está cansada, inaugura uma obra, e mais quando vai funcionar? Então, eu dediquei os 32.600.000 para a construção, para a compra de equipamentos e também para o funcionamento, até o credenciamento do SUS e também o convênio com o governo do estado. Então, esse recurso ele dá para que nós possamos inaugurar uma obra com a responsabilidade de entregar funcionando para a comunidade. Então, é algo que estava no meu coração, então eu estou tendo a oportunidade de entregar, não só para Ji-Paraná, mas para todo o estado de Rondônia, né? Quem precisar, atendimento 100% SUS, vai ser atendido com muito carinho e, se Deus quiser, com muita rapidez também. Deputada, mais uma vez eu a parabenizo, até porque já tive a oportunidade em outro momento de conversar com a senhora em uma entrevista no rádio, e eu achei importante esse detalhe que a senhora observou, que é muito assim de extrema necessidade de que se inaugure uma obra, mas não só a estrutura física, você precisa estar pensando, olha, eu preciso do prédio, mas eu preciso dos equipamentos, eu preciso das pessoas que vão operar todo esse sistema. Então, pelo que a senhora nos passa aqui e acaba de confirmar, dia 3 é uma inauguração plena. É uma instituição que vai estar com as suas portas abertas, já pronta para atender a sociedade. Deputado, se tiver que atender aí o plenário, fique à vontade, tá? Sei que a senhora está no momento de votação. Tem que votar agora? Isso, eu tenho que votar, então eu tenho que me despedir. Então vai lá, tá? Eu agradeço a senhora pela participação, um grande abraço. Obrigada. E a gente volta a se falar antes da inauguração. Até mais. Deus te abençoe, obrigada. Amém. Deputada federal Silvia Cristina, olha, ela falando conosco direto do seu gabinete em Brasília. Hoje um dia extremamente movimentado na capital federal, pois a Câmara dos Deputados já colocou na ordem do dia, ontem foi muito debatido, será que entra para votação no dia de hoje o segundo turno da PEC dos precatórios? Algumas pessoas, né, nem todo mundo tem acompanhado, mas o Supremo está votando paralelo a isso, algo que pode interferir diretamente nesta votação no dia de hoje, que são as faladas emendas secretas, que pode haver aí algum tipo de interferência e aí anular, ou eu não sei qual o termo jurídico que deverá ser usado caso isso aconteça, né? Mas o importante a deputada se dispôs a conversar conosco, trouxe informações sobre a ordem do dia na Câmara dos Deputados, sobre a sua perspectiva na votação da PEC dos precatórios, a importância do avanço dessa PEC para o país inteiro, não só para Rondônia, e o melhor de tudo, né, sobre a consolidação e a data confirmada de inauguração deste grande empreendimento para dar assistência às pessoas que mais precisam, que estão acometidas com câncer na região central do estado. Então, meus parabéns novamente à deputada Silvia Cristina. Eu aproveito para abraçar aqui o meu amigo baluarte da comunicação, Salim Evangelista. Grande Salim, abraço para você, boa tarde, meu querido. Salim que inclusive viabilizou essa nossa conversa com a deputada, pois ele é um grande militante também da saúde e está assim, ó, cheio de orgulho porque vai chegar em Ji-Paraná, esse grande centro de diagnóstico, né? E também com vários procedimentos que serão colocados à população, segundo a deputada acabou de confirmar para nós aqui.